Glória a Deus. Eu venho cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que bênção poder estar aqui mais uma noite na casa do Senhor, não é, para adorarmos o seu santo nome, ouvirmos a sua palavra. E eu quero deixar aqui para a igreja, 1 aos Coríntios, glória a Deus, um trechinho da palavra de Deus sobre o qual estive meditando. 1 Coríntios capítulo 6, apenas 2 versículos, versículos 19 e 20 da palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Amém? Bom, e diz assim a palavra do nosso Deus: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E mediante isso podeis nos assentar. Aleluia! Eu louvo o Senhor nessa noite pelas vidas de nossos irmãos, pastor Wilson, pastor Ana Lúcia, não é? Que aprove a Deus colocar no coração dos pastores, não é, hoje esse culto, não é, dedicado aí a Deus em primeiro lugar, não é? Glória a Deus, que para falarmos de um assunto tão importante que é o cuidado do corpo. E sendo assim, se eu estivesse pregando, né, se fosse a mensagem para o culto, eu daria o seguinte tema a essa mensagem: o cuidado que glorifica Aleluia. a Deus. Ainda estamos vivendo o mês de novembro, né, já quase terminando, e durante o mês de novembro, como nós bem sabemos, falado muito sobre Novembro Azul, né, o cuidado que o homem deve ter com o seu corpo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, não é? Aleluia! Portanto, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, porque é através do nosso corpo e não só do nosso espírito que nós glorificamos a Deus. Então esse é um tempo de conscientização, um tempo de lembrar que a vida é dom de Deus e que cuidar dela, ou seja, da vida, é também um ato espiritual. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. Então, quando a palavra fala que nós somos templo, ela nos lembra de uma verdade muito forte. Templo precisa de manutenção. Aleluia! Glória a Deus. Templo precisa de manutenção, templo precisa de cuidado, templo precisa de atenção. Eu ainda me lembro nesses meus quase 30 anos de caminhada com o Senhor, que assim quando o Senhor me tirou do mundo, né, eu pude participar na igreja onde eu decidi congregar e onde aceitei o Senhor Jesus, que o pastor trouxe para os homens naquela época, né, uma palestra com um médico cristão, e ele falou com tristeza da lembrança que tinha de ter sepultado muitos irmãos que descobriram já em estado assim muito avançado, né, alguma doença que poderia ter sido evitada se tivesse sido descoberta no início. E como? Aí entrou o médico depois falando, através de exames médicos que apontam, né, a importância do cuidado que nós temos que ter com o corpo. Então, louvado seja o Senhor. Não é falta de fé, meus irmãos, ir ao médico. Não é falta de fé ir ao médico. Não é incredulidade fazer exame. E é uma responsabilidade, na verdade, espiritual. Porque se a Bíblia diz para nós que nós glorificamos a Deus no nosso corpo, e que o nosso corpo pertence a Deus, então nós temos responsabilidade do cuidado desse corpo, da manutenção desse corpo. Então, a fé não exclui cuidado, a fé amplia o cuidado. A fé não dispensa prevenção, muito pelo contrário. A fé, ela vai nos impulsionar cada vez mais, né? A fé vai nos impulsionar
para a prevenção. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 27, verso 12: o prudente prevê o mal e esconde-se. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer? Que o sábio, ele se antecipa, ele age antes da calamidade, ele não vai esperar a enfermidade surgir para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O sábio não vai esperar a enfermidade bater para clamar, ele vigia, ele se cuida. Então, Novembro Azul está aí para nos lembrar, especialmente sobre a saúde do homem. E, meus irmãos, nós sabemos que muitos homens, na verdade, ainda têm medo, muitos homens têm vergonha, muitos homens têm orgulho, têm um certo pudor, de ir ao médico e, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que passar por isso. Me lembro, como eu disse, como se fosse hoje, o médico falando sobre a importância de exame, e uma das coisas que ele disse: tem exames que apontam determinadas enfermidades no início, mas ainda hoje ele diz que o exame mais eficaz para o médico é o toque, que vai mostrar se tem alguma coisa para poder o homem se cuidar. Então o Espírito Santo nos diz hoje, diz para mim, diz para cada um de nós: não deixe que o orgulho roube anos da sua vida. Porque o inimigo, ele trabalha no silêncio. Aleluia! E assim também a enfermidade, ela trabalha, tem tipos de enfermidades que trabalham no silêncio. Eu trabalhei muitos anos em comércio. Me lembro que uma vez, quando um cliente me abordou na rua: você vai saber que meu irmão morreu? Não lembrava nem que era o irmão dele. Ele disse: ele morreu de diabetes. E ele nem sabia, que tinha diabetes. Como assim? Será que o corpo não deu em algum momento um sinal? Será que não houve algum tipo de alerta que ele ignorou? Não é nada não. Não, vou tomar um remédio. Vou tomar um remédio, rapidinho isso passa. Então o inimigo trabalha na escuridão, mas a informação traz luz. E a Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente só traz isso para o âmbito espiritual, mas não. É para todas as áreas da nossa vida. Quantas famílias estão chorando por falta de cuidado? Quantas vidas, como o meu ex-pastor lá atrás disse, para a igreja, para os irmãos. Sepultei muitos irmãos porque quando descobriram que estavam enfermos, já estavam em estágio avançado e nada mais podia ser feito. Quantas vidas se foram porque alguém achou que, não preciso. Não. Deus me cura, eu tenho fé, Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim. Mas uma das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, olha, um homem de fé, um homem de oração, e ele vai dizer para o seu pupilo: Timóteo, não toma só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Aleluia! Ele não está falando sobre se embriagar, porque vinho, segundo de acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, a mesma palavra que era usada, havia dois tipos de vinho: o vinho fermentado, que embriagava, e o vinho não fermentado, que é o tradicional suco de uva, que hoje em dia é até comercializado, que nós consumimos. Só que na tradução da Bíblia, os tradutores, que a Bíblia Novo Testamento foi escrito no grego, os tradutores empregam a mesma palavra, vinho. E aí os defensores não tem nada de mal em beber vinho. Jesus não incentiva a bebida alcoólica. E hoje a ciência sabe que a uva o suco de uva tem propriedades medicinais. Hoje a medicina sabe, porque a Bíblia já sabe há muito tempo, que Paulo estava orientando seu pupilo: não toma só água, Timóteo, mas bebe também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Então, meus irmãos, hoje Deus está dizendo para nós: filho, cuide-se. Eu quero você vivo, eu quero você forte, eu quero você saudável para cumprir o propósito. Nós tentamos aqui trabalhar e orar, trabalhar sim na seara do Senhor. Mas como trabalhar sem saúde? Como trabalhar estando enfermo? Como trabalhar
estando sem condições de cumprir o propósito de Deus. Então não é só sobre exames, é sobre propósito, é sobre família, é sobre um legado, é sobre poder levantar as mãos com força e saúde para adorar, é sobre estar presente na vida de quem te ama, meu irmão. Aleluia. É sobre honrar a Deus que te deu esse corpo para você viver sua glória na terra. Então, neste mês, que ainda estamos em novembro, neste novembro azul, como servo de Deus, eu te digo com autoridade espiritual: busque sim ao Senhor, mas vá também ao médico, porque tem irmãos que eu converso. Olha, eu fiz esse exame, eu não vou falar, como diz um abençoado, vou falar o nome que vocês conhecem, de repente vocês conhecem. Ah, não, eu não gosto de ir no médico, não. Isso depender de mim para ir no médico, né? Mas nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que ir no médico sim. Vai procurar doença no médico? Não. Vou fazer o que a Bíblia diz, vou cuidar do corpo, porque ele não me pertence. Eu cuido da alma adorando o Senhor, cuido do espírito e do corpo. Não, Deus cuida de mim. Não, Ele deu essa responsabilidade para nós. Então, oremos, mas passamos os exames necessários, né? Vamos ao médico, tenhamos fé, mas não ignoremos nenhum tipo de sinal, porque a Bíblia não nos chama para uma fé imprudente, e sim para uma fé responsável. Então hoje eu declaro aqui nesse púlpito que todo medo caia por terra, que toda vergonha seja quebrada, em nome de que Jesus, todo orgulho seja vencido, que a sabedoria do alto nos visite e que o cuidado comece hoje. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos proteja, que Deus nos dê longa vida, para que nós possamos continuar sendo testemunhas da glória de Deus na terra. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. glória. Aleluia, você tomou posse.